Fala maleiros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Na Mala. Esse aqui é o Manual do Viajante. Todo domingo eu trago uma dica nova, uma informação importante para te ajudar a viajar mais e melhor. E lembrando que toda quinta-feira tem vídeo de viagem aqui no canal, tem os vlogs, os destinos mais incríveis do mundo toda quinta-feira. E aos domingos, nosso quadro Manual do Viajante, onde eu te ensino a viajar mais e melhor de um jeito descomplicado e sem segredos. E hoje, no vídeo dessa semana, eu quero falar um pouquinho sobre aeroportos, sobre as viagens de avião. E também tem muita gente que nunca viajou de avião e não sabe muito bem como que funciona as coisas no aeroporto. Então eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já aproveito, já peço para vocês deixarem um like. Não vai custar nada para vocês, não demora nem 5 segundos e vocês ajudam demais o canal, porque isso faz com que o YouTube entenda que vocês gostaram do vídeo e divulguem o vídeo para mais gente. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre dicas, segredos, truques dos aeroportos. Vou fazer para vocês uma lista de 10 coisas que vocês precisam prestar atenção na hora que for fazer uma viagem de avião. Então vamos lá, vamos começar direto ao ponto. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber quando vão viajar de avião, fazer uma viagem, principalmente internacional, é o horário. Pode parecer algo bobo, algo sem muita importância, mas é aí que mora o perigo para muita gente. Isso porque o horário no avião, no aeroporto, é algo extremamente importante. Se você chegar meia hora depois do horário, por exemplo, do fechamento do check-in, você não vai conseguir despachar sua mala. Então a primeira coisa que você tem que prestar sempre atenção é em relação ao horário. Qual é a dica, a orientação que eu sempre dou para os meus amigos, para os meus seguidores? Bom, primeira coisa, sempre chegar no aeroporto para um voo nacional com pelo menos 2 horas de antecedência. Felipe, mas 1 hora vale a pena, o aeroporto da minha cidade é pequeno, são poucos voos. Gente, cheguem com 2 horas que vocês não vão ter problemas. Voos internacionais, no mínimo 3 horas. Eu sei que tem gente que fala, mas eu consigo chegar em 2 horas, 1h30, não tem problema. Sim, você pode ter tido a sorte de nunca ter tido problema, mas se você quiser fazer uma escolha certeira, segura, pelo menos 3 horas de antecedência. Você vai chegar com tempo no aeroporto, vai procurar o seu balcão de check-in, se você precisar fazer o check-in, despachar alguma mala, por exemplo, vai fazer tudo com calma, passar pela segurança com calma, pelo raio-x. Se você estiver, por exemplo, fazendo uma viagem lá fora, fazendo um mochilão pela Europa, viajando pelos Estados Unidos, vai pegar um voo para outra cidade, outro país, é importante que você sempre chegue com 3 horas de antecedência. Ainda mais se você estiver em outro país, né? A língua é sempre uma barreira, tem toda a dificuldade da locomoção num lugar que você não conhece. Até aqui no Brasil, a gente que está acostumado a viajar acaba muitas vezes se perdendo no aeroporto, não sabendo exatamente qual é o portão que a gente vai embarcar. Então, chegar cedo é uma das principais ferramentas para você evitar perrengues nos aeroportos. Dentro dessa questão de chegar cedo ainda, sempre observar bem os painéis, as informações nos monitores. Isso porque é ali que vocês vão encontrar todos os detalhes da sua viagem. O portão de onde vai sair seu voo, a confirmação do seu voo, se ele está cancelado, atrasado, se mudou de portão. Então, quanto mais cedo você chega, mais tranquilo você fica. Inclusive para fazer um lanche no aeroporto, para descansar, comprar alguma coisinha que você esqueceu, uma lembrança para alguém, enfim. Primeiro ponto, então, horário. Nunca chegue no aeroporto com voo internacional com menos do que 3 horas. Num voo nacional, pelo menos 2 horas de antecedência para você fazer tudo com calma. Bom, outra coisa que a gente tem que prestar atenção quando vai fazer uma viagem de avião, vai para o aeroporto, é o check-in. Hoje em dia, todas as companhias aéreas disponibilizam o chamado check-in online, que é uma tremenda mão na roda, eu sempre uso nas minhas viagens. Quando são voos nacionais, geralmente de 48 a 24 horas antes do horário do voo. Ou seja, se você vai viajar às 7 horas da manhã do sábado, às 7 horas da manhã de sexta-feira, provavelmente o seu check-in online já vai estar liberado. Ou, dependendo da companhia aérea, até 48 horas antes, então nas 7 horas da manhã da quinta-feira. Para voos internacionais, às vezes você consegue até 72 horas antes, o que é muito legal, porque você consegue já garantir o seu lugar no avião. Eu sempre acho interessante você fazer o check-in o quanto antes, porque se você for os primeiros passageiros a fazer o check-in online, se houver algum tipo de overbooking, que é quando a companhia aérea vende mais passagens do que o que existe de assento no avião, você provavelmente não vai ser incomodado a ter que sair do avião, porque você já fez o seu check-in muito cedo. Isso acontece com quem tem check-in mais tardio. Então, sempre fique de olho nos aplicativos das companhias aéreas. Outra dica interessante é que quando você faz o check-in online, quase sempre você consegue marcar o assento na hora de fazer o check-in. Então aqui fica uma outra dica. Você nem sempre precisa comprar a marcação do assento lá quando você vai comprar a sua passagem aérea. Você pode fazer essa marcação na hora do check-in online. Às vezes tem algum custo.
Se você for viajar, por exemplo, numa companhia low cost, eventualmente eles podem cobrar, mas geralmente não cobram na hora do check-in, porque é o mesmo que se você estivesse fazendo o check-in no balcão da companhia aérea. Então isso é muito legal. Você já fica ali com o seu cartão de embarque na mão ou seu boarding pass, e aí você vai para o aeroporto sem problemas nenhum. Eu sempre aconselho, se você tiver mala para despachar, claro, ir até o balcão da companhia no aeroporto, conferir se o seu check-in está correto, conferir sua documentação e despachar a mala. Dependendo do destino que você for, por exemplo, para os Estados Unidos, eu fiz uma viagem incrível para os Estados Unidos, os vídeos vou deixar linkados aqui para vocês assistirem, quem ainda não viu aqui no canal a minha viagem para Nova York. Você tem que fazer uma série de confirmações de documentos no aeroporto. Então, mesmo que você faça o check-in online, você vai precisar passar no balcão da companhia aérea e fazer uma verificação da documentação. Alguns destinos, por exemplo, já vão confirmar o seu visto, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, se você já tem o visto americano. Então, é importante que você sempre verifique ali no aplicativo da companhia. Mas o check-in online é sempre uma mão na roda, eu aconselho demais que vocês façam. Vocês ganham tempo, já vão para o aeroporto com o check-in feito e evitam qualquer tipo de problema. Outro ponto que todo mundo sempre tem dúvida quando vai viajar de avião é bagagem, é mala. Então vamos lá, o beabá, o básico para vocês entenderem. Primeira coisa, o que é mala despachada? Quando a companhia te oferece a mala despachada, ela está dizendo que você pode levar uma mala um pouco maior, geralmente de 23 quilos e em alguns casos até 32 quilos. Antigamente era muito comum você ter a disponibilidade de 2 malas despachadas de 32 quilos. Para a Europa às vezes isso ainda acontece, mas hoje é mais difícil. Mesmo assim, essa é a característica de uma mala despachada. É uma mala um pouco maior que você vai despachar, ou seja, você precisa ir no balcão da companhia aérea na hora que você chegar no aeroporto para fazer o despacho dessa mala. Essa mala vai no porão do avião, não com você. Então, qual que é a informação importante de você saber? Nessa mala, eu não aconselho que você coloque nela coisas de valor muito alto. Notebook, iPad, qualquer tipo de documento importante de vocês, porque o risco dessa mala ser extraviada existe, independentemente da companhia aérea. E aí, se você colocar suas coisas de valor ali, você pode ter problema. Dinheiro, jamais na mala despachada, que é a mala que vai no porão do avião. Outra coisa que também você não pode colocar na mala despachada é remédio, medicamento, porque se ela também for extraviada, como é que você vai fazer? Você chega lá na Europa, tem seus medicamentos ali controlados, tem a sua rotina médica todo dia, e aí você vai chegar na Europa, não vai ter seus medicamentos, pode ter problema. Então não coloque nada de valor ali na mala despachada, só suas roupas mesmo que você precisar. Outra coisa que também gera dúvida é a mala de mão, ou bagagem de mão, ou bagagem de bordo. É aquela mala menor, de no máximo 10 quilos, tem companhia que pede só 8 quilos no máximo, mas varia aí de 8 a 10 quilos, que é aquela malinha de bordo, aquela mala pequena. Eu costumo viajar só com a mala de mão e uma mochila. Já vou falar da mochila para vocês. Porque eu acho muito mais prático você chegar no aeroporto, já estar com a sua bagagem toda ali na sua mão, já sair do avião com ela e não tem aquele medo, aquele risco da mala ser extraviada. Então você já sai, já vai explorar a cidade com a sua mala de mão. É claro que dependendo do destino que você for, se for muito frio, uma viagem muito longa, às vezes você não vai conseguir levar. Mas se você puder, eu sempre indico. É muito mais prático, você já chega, coloca a mala ali no avião e geralmente as companhias aéreas permitem uma mala de bordo. Então, fique sempre atento em relação a isso. Mala de bordo é aquela mala menor que você vai levar sempre com você e aí vai com muita tranquilidade. Falando sobre a mala de bordo, eu preciso falar também sobre os itens proibidos das bagagens dentro do avião. Você não pode levar mais do que 100 ml de litros por frasco e o total geralmente não pode passar de 1 litro. Então, por exemplo, se você tem um shampoo, um condicionador, um perfume, um remédio, um tipo de xarope, qualquer coisa que seja líquida, você tem que levar no máximo 100 ml por frasco, não pode passar disso. E nunca mais do que 1 litro. Algumas companhias até permitem mais do que 1 litro, mas eu acho sempre bom você andar dentro da regra. A regra é no máximo 1 litro, ou seja, 10 embalagens de 100 ml. Não pode passar disso. Tem muita gente que vai passar ali no raio-x do aeroporto e acaba levando uma garrafinha de água e tem que jogar fora a água, porque não pode passar com um produto que você traz de fora do aeroporto, só o que você compra ali dentro do aeroporto. Então, mala de mão, nunca itens acima de 100 ml, a não ser que sejam em vários frasquinhos de 100 ml e nunca mais de 1 litro.
Outra coisa, claro, que você não pode levar dentro do avião, na sua mala ou na sua mochila, são itens cortantes, como por exemplo o alicate, tesoura. Eu vi recentemente numa viagem que eu fiz, uma mulher passando na segurança com uma tesoura enorme dentro da mochila. Gente, não pode. Há o risco de que alguma coisa pode acontecer, então eles evitam, você não pode. Ela teve que jogar fora a tesoura, não pôde embarcar com ela. Outra coisa, claro, que é proibida, armas, né? Se você não tem autorização, uma autorização prévia, né, não for policial ou alguém da força de segurança, você não pode embarcar com armas, essa arma tem que ser despachada. E sempre com todas as regras, todas as documentações para evitar dor de cabeça. Além, é claro, de produtos como aerosol, se você tiver produtos grandes, como desodorantes muito grandes, também não vai poder embarcar. Enfim, são os cuidados que você tem que ter com a bagagem de mão. E o terceiro item que a gente leva dentro do avião é o item pessoal, que é diferente da bagagem de mão ou da bagagem de bordo. É uma mochila, uma bolsa tiracolo, uma bolsa dessas estilo carteiro, uma pochete. São itens pessoais, onde você vai colocar ali seus documentos, geralmente coloca o celular, carregador de celular, alguma coisa mais simples dentro desse item pessoal, que é diferente da bagagem de bordo. Então, resumindo, a gente tem 3 modalidades de bagagem: bagagem despachada, bagagem de mão ou bagagem de bordo e item pessoal, que é uma mochila ou uma bolsa tiracolo. Aproveitar que eu falei um pouquinho sobre segurança, raio-x, esse também é um medo de muita gente, uma insegurança, então eu vou falar mais sobre isso agora. Bom, assim que você faz o check-in, você chegou cedo, sua mala tá toda correta, fez o check-in, vai para a parte de raio-x e segurança. Se é um voo internacional, você vai ter que passar pela imigração também, é quando o agente da Polícia Federal vai consultar o seu passaporte ou o seu documento. Por exemplo, se você for viajar no Mercosul, só precisa do seu RG, ele vai conferir isso tudo e aí te libera para sair do país, caso você não tenha nenhuma restrição com a justiça ou algo do tipo. E aí você passa também pelo raio-x ou pelo controle de segurança. É justamente nesse lugar que eles vão conferir se você está levando algo proibido ou se você pode ser alguém que está levando algo que possa chamar atenção. Então é onde você vai ser vistoriado. Gente, não precisa ter medo, preocupação nessa hora da viagem. Porque se você está ali viajando tranquilo, de férias, a passeio ou a trabalho, você não vai ter dor de cabeça, ninguém vai te incomodar, né? No máximo vão pedir para fazer uma checagem com você ali, você abre a mala e tá tudo bem. Eu já passei por vistorias individuais várias vezes na Europa, em outros países do mundo, porque muitas vezes você é escolhido aleatoriamente, ele vai fazer uma verificação no seu material e vai te liberar. Não tem problema nenhum. Se você tiver com a bagagem sempre com você, não tiver deixado ela solta por ali, você não vai ter problema, ninguém vai ter feito nenhum tipo de sacanagem com a sua mala. Você pega, passa pelo raio-x e aí tá tudo tranquilo. Algumas informações importantes. Se você tiver metais, né, se você tiver, por exemplo, cinto, às vezes anel, correntinha, moeda no bolso, vai apitar no teu raio-x. É igual você entrar no banco. Então eu sempre aconselho que vocês tirem tudo. Inclusive os oficiais dos aeroportos geralmente orientam sobre isso, né? Celular, se você tem um notebook ou tablet, você tem que colocar dentro daquelas cestinhas para despachar separadamente. Não vai ter problema nenhum, é só para não apitar na hora que você for entrar. Agora, se você tiver algum tipo de pino no corpo, parafuso, algum tipo de cirurgia, aí é legal você sempre avisar antes, porque isso vai ser uma identificação na hora que você passar e você vai ter que passar por uma revista individual. Mas nunca tem problema, é sempre muito tranquilo, exceto essa questão de às vezes você ser escolhido por uma revista aleatória. Por isso que é importante sempre chegar cedo, porque se isso acontecer, você pode perder um tempo ali na vistoria, no raio-x. Inclusive, esse é um ponto importante, em alguns aeroportos, o movimento é tão grande que essas filas são enormes. Eu já cheguei a levar 1h30 praticamente para passar num controle de segurança, porque a fila era gigantesca, você ficava ali horas andando de um lado para o outro, então isso pode fazer com que você perca o voo, por isso sempre a antecedência na hora de viajar. Vamos falar agora sobre roupa, como se vestir numa viagem de avião, no aeroporto. Olha gente, cada um se veste como quiser, é livre para fazer o que você quiser, mas o que eu vou falar aqui agora é uma recomendação de alguém que viaja já para fora do país há mais de 10 anos, que já passou por 30 países, e olha, são realmente muitas viagens, eu posso garantir para vocês, a melhor forma de você fazer uma viagem de avião, ainda mais se for uma viagem longa, internacional, é melhor você viajar confortável. Então eu sei que tem gente que às vezes gosta de viajar arrumado, é a primeira viagem internacional, aí o cara coloca aquela calça mais bonitona, mais apertada, a mulher geralmente coloca uma bota, um sapato de salto, uma blusa mais apertada. Gente,
isso vai fazer com que você tenha uma viagem desconfortável. Dentro do avião é tudo muito apertado, exceto se você estiver viajando de primeira classe ou de executiva, você vai ter pouco espaço, além do que você pode estar dividindo com outras pessoas. Então, quanto mais leve e confortável você for, melhor. Tem muita gente que inclusive viaja até de chinelo. Eu confesso que eu ainda não viajei desse jeito, mas pensei bastante na minha última viagem se eu ia dessa forma, porque é muito mais confortável. Então vá com uma roupa leve, um moletom, uma calça mais leve, mais molinha, né? E nunca se esqueça de levar também uma blusa de agasalho, uma blusa de frio, porque dentro do avião faz muito frio, mesmo aquele cobertorzinho que eles dão dentro do avião, às vezes não é suficiente, você vai passar frio dentro do avião. Então leva sempre uma blusa e vai tranquilo, com muita tranquilidade para viajar. Evite botas muito grandes, tênis muito altos, isso tudo pode deixar a sua viagem muito desconfortável. Nada que vá pegando muito no teu corpo, te agarrando demais. Vai leve, vai mole ali, porque você vai ter uma viagem mais tranquila. Falando ainda sobre roupa, eu tenho uma dica legal para vocês. Lá no canal namala.com, o nosso site, né, o site do canal, se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas é muito fácil, canalnamala.com. Lá eu tenho uma aba que se chama Namala Store. É uma página, uma loja praticamente do canal, onde eu coloquei ali os principais produtos que eu indico, acessórios para ajudar na viagem de vocês. E lá tem, por exemplo, o travesseiro de pescoço que eu uso, que eu indico. Lá tem também tampão, fone de ouvido, tampão de ouvido, as coisas que você vai precisar para ter uma viagem mais confortável. Então, dá uma passadinha lá no Namala Store depois que acabar esse vídeo e confere se tem alguma coisa que faltou para você e que você tem interesse. Inclusive, se você quiser que eu faça um review dos meus produtos essenciais das viagens, comenta para mim aqui embaixo, porque eu posso trazer um vídeo para vocês na próxima semana. Bora falar agora de mais um ponto importante: comida e banheiro. Pois é, são coisas essenciais, né? A gente sempre precisa ir no banheiro, sempre precisa comer alguma coisa. E já não é muito desconhecido de todo mundo que comer no aeroporto é muito caro. Exceto se você tiver acesso a uma sala VIP, você vai pagar caro para comer dentro do aeroporto. Às vezes um pão de queijo e um cafezinho você vai pagar R$20. Eu fiz uma viagem recente para Foz do Iguaçu, inclusive o vídeo vai estar linkado para vocês assistirem aqui, a minha visita às cataratas, e gente, era simplesmente R$25 um hot dog, pão, salsicha e molho, mais nada. E mais o refrigerante deu quase R$40. Então, olha, aeroporto realmente é muito caro. Mas eu tenho algumas dicas para vocês. Primeiro, todo aeroporto tem algum tipo de loja de conveniência, sejam essas lojas de rede ou até mesmo supermercados. E aí vai outra dica. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, que é de onde partem muitos voos internacionais aqui no Brasil, existe um Carrefour Express no primeiro andar, no primeiro piso, isso no Terminal 2. Então você consegue chegar ali e comprar um lanche, alguma coisa que esteja embalada, porque se você for passar no raio-x, você não pode levar água ou bebida acima de 100 ml, não esqueça disso, senão você vai ter que jogar fora, e produtos embalados. E às vezes tem alguns lanches, aqueles lanches naturais, que você pode embarcar sem problema nenhum. Ou você come ali antes do raio-x, e depois que você passar, você já está alimentado. Outra informação importante: sempre na hora que você sai do raio-x, as primeiras lojas, os primeiros restaurantes são os mais caros, porque é o mais fácil acessado pelas pessoas. As pessoas já saem ali do raio-x, dão de cara com o restaurante, óbvio que vai ser o mais caro. Então a dica é sempre procurar os restaurantes mais afastados, porque geralmente vão ter preços melhores. Às vezes a diferença de uma garrafinha de água, por exemplo, pode chegar a R$2, então tem que ficar atento. Essa regra também vale para banheiro. Muitas vezes os banheiros mais próximos de escada rolante, de entradas ou saídas, logo após o raio-x, são os banheiros mais cheios, porque é justamente onde as pessoas acabam usando na correria quando chegam no aeroporto ou quando estão indo embora. Então, geralmente são os menos limpos, são os mais movimentados. Se você quiser ter mais paz, mais tranquilidade, vá até os banheiros que estão no final do aeroporto, no final do corredor, do saguão. Geralmente eles vão estar mais tranquilos, mais limpos, para você poder ficar com tranquilidade por ali. Outra coisa que todo brasileiro adora quando vai viajar é o famoso Duty Free, né? Ou as lojinhas que você tem ali sem imposto nenhum quando vai viajar para fora do país. Mas olha só, atenção a uma pegadinha. Olha só, Duty Free, né? Produto sem taxa, sem imposto. Gente, isso só acontece em voos internacionais. Se você está no Brasil, vai embarcar em Guarulhos, por exemplo, de São Paulo para Recife, você não vai passar na área internacional do aeroporto. Por mais que exista uma loja Duty Free, um free shop que a gente fala, você não vai ter descontos. Muitas vezes os preços são até mais caros do que se você for comprar na cidade, um perfume, uma bebida. Então não vale a pena.
Só se for um presente de última hora, alguma coisa que você esqueceu, mesmo assim saiba que você vai pagar muito mais caro do que se você fosse comprar fora do aeroporto. Duty Free só vale a pena mesmo em voos internacionais. E aí você tem que pesquisar. A dica que eu dou é, poxa, dou uma passadinha ali no Duty Free de Guarulhos, vejo quais são os preços dos produtos que eu quero comprar e vou para o exterior. Lá fora, eu também pesquiso os mesmos produtos no aeroporto que eu vou estar chegando ou saindo. E aí eu olho e comparo. Se muitas vezes estiver mais barato aqui no Brasil, no Duty Free, você consegue comprar na volta. Você não precisa ter preocupação de achar que não vai passar pelo Free Shop na volta ao Brasil. Você vai passar. Então você compra na saída do país, sem necessariamente comprar lá no exterior, se o preço estiver diferente. Então essas são as dicas de Duty Free. Ele vale sim a pena, mas você tem que pesquisar. E olha, tem casos que às vezes é mais caro no aeroporto do que fora, quase sempre, né? Na Europa, por exemplo, perfume, muitas vezes você encontra muito mais barato em lojas na cidade do que no aeroporto. Então fique atento, o Duty Free nem sempre é uma boa, às vezes é uma baita de uma pegadinha. Vamos falar agora sobre portão de embarque. Gente, infelizmente eu já perdi um voo porque não me atentei ao meu portão de embarque. Eu cheguei, tava tudo certo, que seria no portão X, fiquei lá na frente esperando o meu voo e de repente mudou o portão, eu não observei e aí acabei perdendo o voo e foi uma grande dor de cabeça. Então, para você não cometer esse mesmo erro, fique sempre atento aos painéis do aeroporto. É ali que estão as informações essenciais para sua viagem. Não confia nem no aplicativo da companhia aérea não, porque foi o que aconteceu comigo. O aplicativo estava dizendo que o voo ia sair dali e na verdade mudou e eu não estava sabendo. Então, sempre observe os monitores. Quando você estiver já dentro da área de embarque, né, dentro da área do aeroporto que já passou pelo raio-x, já passou pela segurança, pela imigração, procure um lugar onde você tenha um monitor perto, porque muitas vezes a pessoa acaba se distraindo com fone de ouvido, assistindo uma série no celular, né, ou mesmo comendo alguma coisa e aí perde o horário do embarque. E, gente, eles são muito, muito corretos em relação a isso. É claro que as companhias atrasam, mas você não vai contar com isso, né? Você tem que ser você o correto, não contar com o prejuízo da companhia aérea. Então, você tem que sempre ficar observando os monitores. Procure um lugar para sentar ali perto de um painel e sempre vá acompanhando se o seu voo está no horário, se não está no horário, né, se está tudo certo com ele ou não, se mudou de portão. Porque isso acontece, às vezes um voo que ia sair daquele portão não saiu, atrasou, e aí quando o seu avião chegou ele tem que parar em outro portão muito mais longe. Então, faça sempre essa observação. Outra coisa, quando você chegar numa conexão, por exemplo, inclusive eu posso gravar um vídeo só sobre conexão em outros países, se vocês quiserem, também comentem aqui pra mim que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Dependendo do aeroporto, os portões não são tão próximos uns dos outros não, às vezes são quilômetros até de distância. Tem aeroporto que às vezes é mais de 1 quilômetro para você chegar de um portão ao outro, às vezes são outros terminais. Então tudo isso, todas essas informações vocês vão ter nos monitores e nas placas. E nas piores hipóteses, perguntem para os atendentes, para os funcionários do aeroporto, se vocês estiverem com dúvida ou com algum tipo de problema para encontrar o portão de vocês. Mas sempre observem os números nos monitores para saber o status do voo de vocês. E lembrando, sempre chegue no portão de embarque antes, com antecedência. Lembra que eu falei, a primeira coisa do vídeo sobre o horário, dentro do aeroporto é a mesma coisa. Se seu voo parte às 7h50 da manhã, não vai chegar às 7h45 para embarcar, porque esse é o horário que o avião vai sair. Geralmente, o embarque se encerra 20 a 30 minutos antes, dependendo do caso. Então, sempre chegue com antecedência ali no seu portão e fique aguardando. E, gente, não precisa também ficar naquela ansiedade para entrar no avião, né? Exceto se você tiver com criança ou tiver preocupado com as suas malas, mas eu não aconselho. Fica tranquilo, vai ouvindo uma música, não fica com essa ansiedade de ir pra fila e ter que embarcar logo. Respeite o embarque prioritário das pessoas, cada um vai embarcar na sua hora e vai todo mundo no mesmo voo, não tem como você ir correndo e chegar antes. Todo mundo vai chegar ao mesmo tempo no destino. Vamos falar agora de sala VIP? Será que elas valem a pena? Será que eu preciso ter o acesso a uma sala VIP? Olha, eu vou ser muito, muito sincero com vocês. Já foi o tempo que sala VIP valia muito a pena, principalmente aqui no Brasil, né? Antigamente você tinha, assim, uma série de serviços muito especiais, muito exclusivos. Hoje, o acesso está muito mais ampliado, então o serviço também não é mais dos melhores. É aquele serviço para você e para todas as outras pessoas que vão estar ali, você não vai ter nada muito exclusivo. Então, dependendo do que você gasta por mês com o seu cartão para manter o acesso, não sei se vale a pena. Exceto se você for um viajante recorrente, tiver vários benefícios, aí sim. Inclusive, gente,
gente, a alimentação na sala VIP já foi também incrível. Hoje em dia, muitas delas mal têm comida. Você vai ter ali um lanchezinho, um suco, uma água e só. Claro que é um lugar mais confortável, com ar-condicionado, com internet boa, então fica muito a seu critério. Agora, se você não for um viajante comum, se você for viajar uma vez por ano e você tiver outras dicas para viajar, como essas que eu tô dando, não acho que vale a pena você ter que ter um cartão só para acessar a sala VIP. E outra coisa importante, as salas VIPs, não são todas, mas as salas VIPs costumam ter painéis também com as informações dos voos. Mas fique sempre atento, porque eu já vi gente dentro de sala VIP ali, curtindo, comendo, bebendo, quando viu, estava atrasado para o voo, o portão era longe da entrada da sala VIP e a pessoa acabou perdendo o voo. Então, fique atento também em relação a isso dentro da sala VIP. Gente, para encerrar o vídeo de hoje, algumas dicas ou sugestões para você ter uma viagem mais tranquila. O respeito ao próximo sempre é fundamental. Não seja aquela pessoa inconveniente, que fura fila, que discute com os funcionários do aeroporto, né, que fica brigando por qualquer coisa, desrespeitando o espaço do outro. Né? Não fique colocando som alto no seu celular se você não tem um fone de ouvido. Né? Procure sempre levar o seu fone de ouvido dentro do avião. Dentro da aeronave também mantenha o respeito com quem está do seu lado, com quem está na frente. Né? Tem gente que às vezes está sentado no avião e aí chega a hora de comer e não reclina de volta a poltrona, fica incomodando, diminuindo ainda mais o espaço de quem está atrás para comer, que já é um espaço curto. Então seja um passageiro educado, bacana, né? Seja um viajante correto. É isso que a gente ensina para vocês, para que vocês possam fazer viagens incríveis. Né? E quanto mais gente estiver viajando com qualidade, estiver viajando do jeito certo, mais o mundo dos viajantes vai ser melhor e inesquecível. E aí, você gostou desse vídeo? Gostou dessas dicas, desse monte de informação que eu trouxe para vocês aqui no Manual do Viajante? Então já deixa seu like aqui, não esquece, compartilha com seus amigos, seus familiares que querem saber mais sobre o mundo das viagens e aproveitem e se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, porque tem muita coisa bacana vindo por aí, como eu sempre falo, inclusive as minhas viagens toda quinta aqui no canal. E não se esqueçam que o que for bom a gente leva na mala. Um grande abraço e até o próximo vídeo.